Olá pessoal, eu sou o Luiz Castro e no tutorial de hoje eu vou mostrar como eu desenho através do Photoshop, né? Eu utilizo aqui o Adobe Photoshop CC, né? Acredito que não é a versão mais nova dele, eu acredito que já tem uma versão mais recente, mas o procedimento que eu vou ensinar aqui, né, você vai poder utilizar em todos os Photoshops, todas as versões, tá? Então, o Photoshop nós trabalhamos por meio de layers, né? Então, na verdade, essa cabeça eu criei, né, na verdade, cada item é um layer, então, por exemplo, aqui o olho, né, então o rosto, os chifres também, né, então cada um equivale a um layer, e eu agrupei todos eles, né, num grupo que eu intitulei como cabeça. Então eu vou aqui, vou excluir só o grupo, então eu vou mostrar como eu agrupo, por exemplo, esses layers, né, como eu falei, cada um representa uma parte do dragão, do rosto do dragão. Então eu vou selecionar cada um dos layers, clicando aqui nos layers e segurando, né, o Ctrl. Ou se você utiliza no caso o iMac, você vai segurar o comando. Então você vai selecionando cada um, né, clicando nele e segurando a tecla comando. Então agora, né, depois que eu selecionei todos eles, eu vou dar um Ctrl G e agora eles foram agrupados, né, em um grupo. Então eu vou intitular aqui o grupo, né, como cabeça do dragão. Então tá aqui o grupo cabeça, certo? Então agora eu vou criar o pescoço dele, né, eu vou desenhar o pescoço e o dragão inteiro, na verdade, né, ele será feito dessa forma como eu vou fazer agora. Então vamos lá. Eu vou criar um layer em branco, então aqui por meio deste botão eu adicionei um layer em branco, né, não tem nada ainda no layer. Então aqui eu posso mudar a ordem e ele segue essa ordem, né? Por exemplo, eu vou aqui com o pincel, né? O layer que eu criei agora ele está em cima da cabeça. Então se eu desenhar agora aqui, por exemplo, fazer um risco, vai ficar em cima, né? Como você pode ver. Então, na verdade, o pescoço, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl Z e vou voltar. Eu quero que ele fique num layer abaixo da cabeça, né? Então, eu vou aqui, né, no layer do pescoço, que eu vou criar aqui agora o pescoço, vou intitular como pescoço. Então eu quero que ele fique abaixo, porque aqui, né, ó, se eu pintar aqui, como você pode ver, ele vai ficar abaixo do layer, né? Não vai atingir a cabeça, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então o que eu faço, né? Eu vou aqui com esta ferramenta, né, onde você pode selecionar a cor. Então o pescoço ele vai ter mais ou menos essa cor aqui, a cor base dele, e depois eu vou trabalhando aí com a sombra, né, e com o efeito de luz e sombra. Então vamos lá. Então agora aqui com esta caneta, que é o Brush Tool, eu vou selecionar ela, aqui eu vou selecionar a ponta do pincel, então eu prefiro trabalhar com a ponta embaçada, porque essa ponta aqui você tem que ser muito preciso. Então como eu não estou trabalhando com a caneta, né, na verdade eu não tenho um tablet de desenhista, né, eu tenho na verdade, eu tenho que trabalhar com o mouse, eu não tenho a caneta, né, então eu desenho com o mouse mesmo, é um pouco mais difícil, mas enfim. Eu tenho que utilizar, né, infelizmente eu tenho que utilizar o mouse, utilizar as ferramentas que eu tenho ao meu alcance. Então vamos lá. Bom, eu vou aqui escolher essa ponta mais embaçada, que eu acho mais fácil de desenhar com ela. Então eu escolho essa ponta embaçada e aqui eu vou poder controlar a opacidade, né? Então eu vou deixar aqui 100%. Então eu vou desenhar o pescoço, mais ou menos o formato. Eu não vou me importar muito com o traçado do pescoço agora, porque eu vou poder acertar ele depois, né? Então, só para você ter uma ideia. Então aqui eu vou mais ou menos aqui delimitar o pescoço, o formato dele, né, do pescoço. Então mais ou menos assim, né? Então agora eu vou pintando, vou preenchendo, né, a parte interna do pescoço. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho do pincel para ele preencher melhor. Preencher de uma forma mais rápida, né, aqui a parte interna. Então pronto, né, eu preenchi aqui o pescoço. E agora eu vou poder consertar, no caso, né, a linha, o contorno dele. Realmente pode ver que está bem mal feito, né? Então o que eu faço? Eu pego aqui a borracha, né, que é o Eraser Tool.
E agora que eu vou acertar a linha do pescoço, né? Vamos dizer assim, a forma dele. Então com a borracha eu vou apagando onde eu errei e vou acertando a forma dele, né? Como eu falei, né? Se eu tivesse aqui uma caneta que desenha direto aqui no tablet, né? No computador, no caso, existem hoje equipamentos já bem avançados de desenho, realmente me pouparia muito tempo, eu não precisaria fazer esse processo que eu estou fazendo agora, né? Com certeza eu acertaria de primeira, porém, como eu trabalho com o mouse, como eu falei, eu tenho que utilizar aí as ferramentas que eu tenho disponível, né? Então, e o Photoshop ajuda muito nessa parte, né? Realmente ele te dá muitas ferramentas, muitas opções. Então aqui eu vou acertando o contorno, né? Como você pode ver aí, eu vou delimitando a forma correta do pescoço, né? Vou acertando. Com a borracha. Pode ver que o traçado já está ficando bem melhor, né? O contorno do pescoço já bem mais preciso, né? Vamos dizer assim, do que estava, né? Antes. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Para o vídeo não ficar também cansativo. Bom, então vamos lá. Acertado aqui o contorno do pescoço. Ainda não tá legal, né? Mais ou menos, tá mais ou menos. Deixa eu ir acertando aqui o contorno melhor. Opa, aqui eu errei, Ctrl Z. Aqui também eu acerto um pouquinho mais. Bom, mais ou menos isso, né? Não tá perfeito não, mas também eu não vou caprichar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo e vai acabar ficando cansativo, né? Então tá. Então agora o que eu faço é para delimitar, vamos dizer assim, um pouco melhor o contorno, eu vou duplicar o layer e ele vai dar um contorno mais forte, porque na verdade duplicou, né? Então se eu duplicar mais uma vez, o contorno vai ficar ainda mais forte. Então quer ver? Ó, eu vou duplicar de novo e ele vai, né, duplicando o layer e o contorno vai ficando mais forte. Então eu vou aqui agora selecionar novamente, né, usando a mesma tática ali, em cada layer e vou apertando aqui o comando, vou selecionar todos eles, né, os 3 layers, apertando o comando, segurando, né. Então agora com o botão direito eu vou clicar e vou dar um Merge Layers, ou seja, eu vou juntar todos os layers em um só, então agora eles, né, se transformaram em apenas um layer. Então aqui, como você pode ver, aqui tem uma sujeirinha, né, aqui ó, do pincel que eu errei, bem aqui do lado, quase que invisível, mas eu vou apagar ela, então eu vou utilizar aqui a borracha e vou apagar aqui a sujeira. Pronto, então agora apagou. Bom, então feito isso, né, agora eu vou criar um outro layer, como eu falei, né, aqui se trabalha com layers no Photoshop, então eu vou criar um outro layer acima desse e agora eu vou selecionar, então eu vou apertar aqui o comando, vou segurar o comando e clicar aqui neste quadrado, né, no quadrado do layer de baixo que eu criei aqui, este layer azul. Então agora o layer de cima ele está em branco ainda, né, eu somente selecionei. Então essa seleção é muito boa, né, porque você pode, vamos dizer assim, riscar onde você for com o Brush Tool e ele não vai sair deste contorno do pescoço, porque ele está selecionado. Então agora eu venho com a parte da sombra, então vou aqui selecionar a cor da sombra, mais ou menos um azul mais escuro aqui, né? E agora eu vou fazer aqui essa parte da sombra, né? Só que eu não vou fazer tão forte, eu vou tirar um pouco a opacidade, vai diminuir um pouco né, a intensidade da cor, para eu poder fazer aqui a sombra do pescoço, né? O contorno, vamos dizer assim, dar o volume, né? Então vamos dar aqui o volume do pescoço. Então, como você pode ver também, você tem que prestar atenção na luz. A luz está incidindo mais ou menos daqui, né? Aqui está mais sombreado. Então aqui eu vou fazer uma sombra mais forte no pescoço, né? Então aqui eu vou dar o contorno mais ou menos do pescoço. Agora eu vou escurecer um pouco mais essa sombra aqui, ali perto da cabeça, para dar a impressão, né, de volume, um volume melhor. E vou trabalhando assim, né? Pronto. Então aqui eu dei um volume e agora eu vou criar um outro layer. E este outro layer aqui agora eu vou fazer as escamas do pescoço, né? Então eu venho aqui com
um pincel mais fino para eu poder fazer as escamas, mais ou menos assim, tá? Então eu vou tirar a opacidade dele, também evita, né, o risco do erro, então você tirando a opacidade, ficando mais clarinho, você vai poder consertar de uma forma mais fácil depois. Então aqui eu vou mais ou menos trabalhar aqui nessas escamas, né? Essas linhas eu vou poder ajeitar elas depois. Então, como eu falei, eu não vou caprichar muito, mas já vai dar para ter uma ideia como eu faço os meus desenhos, né? Então aqui as escamas. Então mais ou menos assim, tá? Opa, aqui eu errei, deixa eu voltar aqui no histórico. O ruim de trabalhar com mouse é isso, né? Realmente ele não dá uma precisão muito boa. Então aqui agora eu venho com essa ferramenta aqui e eu vou usar essa daqui, né? O Smooth Tool. Essa daqui ela vai servir, no caso, para você ajeitar o traçado, as linhas também, né? Então aqui você vai poder esticar a linha, por exemplo. Eu vou aqui dar um zoom para você poder ver melhor o que eu estou fazendo. Vou utilizar aqui o Smooth Tool, né? Essa terceira opção. E aqui eu vou esticar a linha. Então aqui eu consigo esticar e também ir mudando, vamos dizer assim, o contorno da linha, o formato dela. Ó, eu vou arrastando, né? E vou esticando ela para onde eu quero. Ela vai pegando o formato aí das escamas, né? Então eu vou aqui arrastando a linha, vou deixando o traçado mais fino nas pontas, né? Mais esticado, fica mais legal. Então eu vou fazendo isso aqui com todos os traçados, né, que eu fiz aqui. Essa é uma boa ferramenta também caso você queira corrigir um traçado que você fez, o formato do traçado, você consegue por meio dessa ferramenta, né, alterar o formato e ir esticando, né, enfim, ou encurtando se você quer, por exemplo, né. Então você vai poder trabalhar melhor aí em cima do seu traçado, né. Principalmente para quem utiliza o mouse desenhando, realmente é muito bom, porque o mouse, ele, como eu falei, ele não vai te dar essa precisão, né, a caneta já dá. Então é uma boa ferramenta aí para você corrigir o traçado ou redesenhar, né, o seu traçado. Então, bom, ficou mais ou menos, né, mas vamos lá. Como eu falei, eu não vou caprichar tanto, é só para você ter uma ideia, tá? Então aqui eu vou agora duplicar o layer para ele ficar mais forte. E agora já dá para ter uma ideia mais ou menos do traçado que eu fiz. Eu vou agora novamente aqui dar um Merge Layer, juntou os dois layers em um só, né? Bom, não ficou perfeito não, mas eu não vou, né, atentar aí muito a este detalhe agora, porque senão realmente o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Vamos lá então. Então agora eu vou dar um Ctrl D para eu desselecionar. Então agora desselecionou, né? Então agora vamos trabalhar aqui com esse pescoço. Então o que eu faço aqui? Eu vou, agora que eu fiz já aqui, né, as linhas, eu vou criar um novo layer. E aqui eu vou criar como se fosse um traçado mais forte e mais fino, para eu poder dar uma precisão melhor aqui nessas linhas, né? Deixa eu tirar um pouco essa opacidade. Então aqui eu vou fazer um traçado mais fino. Ele vai dar meio que também uma impressão de volume ali na linha, né? Então eu venho mais ou menos, né? O mouse também, você desenhar com o mouse é treino, né? Lógico, é difícil você acertar assim de primeira, na verdade, quem nunca desenhou com mouse, né? Mas como eu já venho há um bom tempo desenhando com mouse, né? Inclusive eu já trabalhei com desenho e eu desenhava com o mouse, então realmente eu tive que me virar, aprender a desenhar com o mouse mesmo, né? Realmente é prática, né? Então tudo que você pratica você acaba melhorando, né? Então não é diferente também aqui com o Photoshop, né? Utilizando o mouse. Então aqui eu estou dando mais ou menos meio que um volume aqui nessa camada, nas escamas, né? Eu estou dando, vamos dizer assim, uma profundidade a elas, né? Com um traçado mais escuro, vamos dizer assim, e mais fino no centro da camada. Então é o que eu estou fazendo aqui. Bom,
Então pronto, aqui não ficou perfeito não, mas vamos lá, vamos embora. Então agora eu vou dar aqui um Merge Layers, né? Novamente aqui eu vou selecionar os dois layers com o comando. Vou clicar com o botão direito, Merge Layer, virou um só. Tá? Então agora aqui eu vou usar de novo o Smooth Tool para dar uma corrigida aqui. E aqui um ponto interessante também que eu faço, para não errar, eu vou fazer aquela dica que eu falei de você selecionar o layer de baixo, por exemplo. Ó. Eu vou segurar com o comando e vou clicar no quadrado. Então ele vai selecionar, opa, eu errei, o pescoço. Né, o pescoço. Por quê? Porque aqui, com o Smooth Tool, eu posso puxar ele e ele não vai sair dessa seleção. Né, ele não vai sair dessas linhas, porque se eu não fizer isso, eu vou dar aqui um Ctrl D para selecionar, eu posso muito bem chegar a fazer isso e ele vai sair do pescoço, entendeu? Então você vai errar, vai ficar feio. Então deixa eu dar o Ctrl D. Então por isso que eu seleciono o pescoço, porque fazendo isso eu posso puxar, mas ele não sai do pescoço, né? Então deixa eu diminuir aqui a força do Smooth Tool. Só para dar uma ajeitada aqui, ficar um pouco mais bonito. Realmente essas linhas estão bem feias, né? Só para dar uma ajeitadinha nelas aqui e tal. Então é isso, né? Como eu falei, eu não vou aqui buscar a perfeição, porque também vai ficar muito longo o vídeo, eu vou estender demais aí o vídeo, tá? Então agora o que eu faço é o seguinte, aqui vamos dar um Ctrl D para selecionar. Então agora eu vou trabalhar com esse pescoço. Então eu vou selecionar todas as camadas e vou dar um Merge Layer, né? Com o botão direito, Merge Layer, eu vou juntar todos em um só, tá? Então agora virou uma coisa só. Então agora eu vou trabalhar aqui para dar os efeitos, né, no pescoço. Então vamos lá. Então agora eu venho aqui com esta ferramenta aqui, Burn Tool, é uma ferramenta em que você pode escurecer o lugar, as coisas, né? Então aqui eu vou dar o volume, vou começar a dar o volume aqui do pescoço. Deixa eu tirar aqui um pouco a força dele, né? Então aqui eu vou começar a dar o volume das escamas, né? Deixa eu voltar aqui, não ficou legal. Deixa eu ter uma visão aqui mais geral para ver o que eu estou fazendo, então vamos lá. E aqui nessa parte em que está mais sombreado, aqui no canto esquerdo, né, você pode fazer um pouquinho mais forte aqui assim, queimando, né, na verdade o burn que é queimar, né, você vai queimando, ele vai ficando mais escuro, essa parte aqui, né, no traçado, principalmente aqui nas escamas, para dar, vamos dizer assim, uma impressão aí de volume, né, de sombra e luz. Então agora aqui eu vou trabalhar com contorno externo, vou aumentar o pincel do Bunny para eu poder pegar uma área maior e vou aqui trabalhando aqui perto do pescoço, eu vou deixar ele mais preto para dar a impressão de volume mesmo, né? E agora, né, eu vou dar um brilho nele. Então o brilho é bom você utilizar essa daqui, que é o Dodge Tool, muito bom, né? Então o Dodge Tool eu vou dar um brilho, aqui eu escolho geralmente para dar esse brilho legal assim, eu escolho essa opção, Highlights. Então aqui vou começar a trabalhar aqui na luz agora do pescoço. Então eu vou passando onde eu quero que dá esse efeito, vamos dizer assim, de luz, né? Como eu falei, eu não vou caprichar muito, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Então só para finalizar aqui o pescoço, pode ver que já tá ficando aí parte do dragão. Para dar um brilho legal mesmo, o que eu faço também é utilizando aqui o Dodge Tool, só que com este Midtones. Então aqui ele vai dar um brilho branco. Então o brilho branco, né, que vai dar o tchan ao desenho, né, a impressão de volume mesmo, de o efeito, né, de luz e sombra. Então aqui eu vou, porque a sombra ela tá vindo mais ou menos daqui, né, então eu vou aqui embranquecendo as áreas que eu quero, dar um brilho, e aqui eu posso passar uma única vez aqui nesta linha que eu fiz aqui esse brilho branco, para dar aquele efeito legal assim, né. Deixa eu aqui aumentar um pouco aqui. E aqui, só para eu finalizar aqui,
posso trabalhar com a cor, né, do pescoço aqui. Então, por exemplo, aqui é o pescoço, né? Então eu posso vir aqui, Image, né, Adjustments, e aqui eu posso ir em Levels. Aqui eu vou trabalhar um pouco mais a cor dele, eu posso trabalhar aqui. Vai ficar mais bacana, tá? Bom, então é isso, né? Ó, eu fiz o pescoço, eu trabalho mais ou menos dessa forma, como eu falei, é assim que eu vou fazer o corpo inteiro do dragão, depois eu vou fazendo a asa, vou fazendo, enfim, o corpo dele, vou trabalhando, né? Eu já fiz a cabeça, agora o pescoço, depois eu vou trabalhar com o corpo, com a asa, o rabo, enfim, né? Vou montando o dragão por partes, né? Então aqui eu vou nomear como pescoço esse layer, né? E aí eu vou fazendo dessa forma, montando o dragão, tá certo, pessoal? Bom, então é isso, foi uma rápida dica aí mostrando como eu desenho através do Photoshop, como vocês viram, né? É simples o procedimento, só requer um pouco de prática, né, para trabalhar com o mouse. Aqui, ó, tem uma sujeira aqui no pescoço, tá vendo aqui? Eu posso apagar aqui, vou pegar a borracha, né, e eu vou apagar esta sujeira aqui, tá? Então aqui tem outro um pouquinho, então e aí você vai trabalhando, tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da dica, né? Logo mais eu vou voltar com novos vídeos mostrando, dando outras dicas aí com novos tutoriais sobre Photoshop, outras dicas também de empreendedorismo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma pergunta aí, pode perguntar, eu vou responder com o maior prazer, tá? Estou aqui para isso, né? Realmente para poder dar dicas e ajudar vocês, tá certo, pessoal? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.